Eu já perdi a conta de quantas vezes um paciente entrou no meu consultório com aquele olhar que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos. É um olhar de cansaço misturado com vergonha, de alguém que carrega um peso silencioso há muito tempo. E quando essa pessoa finalmente senta na cadeira e começa a falar, a história que eu ouço é quase sempre a mesma. Começa com uma coisa pequena, aparentemente sem importância. Uma urgência aqui, uma corrida ao banheiro ali. Mas com o tempo vai crescendo, vai tomando espaço, vai mudando a vida inteira. E um dos primeiros hábitos que vai embora é justamente o mais simples de todos: beber água. Eu já ouvi isso de centenas de pacientes ao longo da minha carreira. Eles param de beber água, cortam o líquido à tarde, evitam qualquer coisa antes de sair de casa, chegam ao final do dia com a boca seca, a cabeça doendo, e ainda assim a bexiga continua dando trabalho. É um ciclo cruel. E o mais triste é que existe uma bebida natural, que a maioria das pessoas ignora completamente, que pode ser exatamente o que estava faltando para sua bexiga começar a funcionar do jeito que deveria. Eu vim te contar sobre ela hoje. Eu sei exatamente o que acontece no seu dia. Você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa antes mesmo de pôr os pés no chão é se vai ter algum acidente. Você calcula mentalmente quanto tempo leva do quarto ao banheiro, planeja a rota mais rápida, já deixa o caminho livre na véspera. Quando sai de casa, você não pensa em destino, em compromisso, em passeio. Você pensa em banheiro. Onde tem um? Qual é o mais próximo? Quanto tempo daria para aguentar, caso precisasse? Numa viagem de carro, você não consegue relaxar por mais de 40 minutos. No cinema, você escolhe o assento da ponta da fileira, o mais perto da saída, mesmo que a tela fique de lado e o pescoço doa. Numa reunião de trabalho, você sente aquela vontade de chegar na hora mais inconveniente possível e começa a fazer aquela conta interna silenciosa. Dá para aguentar. Mais 10 minutos? 5? Será que se eu me levantar agora todo mundo vai notar? A Carla, uma das minhas pacientes, me contou uma vez que parou de aceitar convites para aniversário de neto. Ela adorava estar com os netos, era o que mais amava na vida, mas o medo de passar vergonha na frente das crianças era maior que a saudade. Ela ficava em casa, inventava desculpa e depois chorava sozinha porque sabia o que estava perdendo. Quando ela me contou isso no consultório, com voz firme mas olhos marejados, eu entendi de novo por que eu escolhi essa especialidade. Porque o que eu trato não é só uma bexiga, é uma vida. Eu me chamo Dr. Bruno Pérez. Sou urologista especializado em saúde do assoalho pélvico e incontinência urinária em pessoas acima de 50 anos. E ao longo de mais de 15 anos de consultório, eu acompanhei de perto a jornada de centenas de pacientes, exatamente como você. Pessoas que chegaram até mim depois de anos tentando se adaptar, tentando esconder, tentando aceitar que era assim que a vida seria daqui para frente. E o que eu aprendi com cada uma dessas histórias é que a maioria das pessoas não sabe de uma coisa fundamental. O que você bebe e como você bebe tem um impacto direto e imediato no funcionamento da sua bexiga. Não é exagero. Não é coincidência. É fisiologia. E existe uma bebida natural específica, simples, barata, que está ao alcance de todo mundo, que quando consumida do jeito certo pode ajudar a bexiga a se acalmar, a se fortalecer e a recuperar parte do controle que parecia perdido. Segundo um levantamento publicado pela Sociedade Brasileira de Urologia, mais 35% das mulheres acima de 50 anos convivem com algum grau de incontinência urinária e o número entre os homens que passaram por cirurgia de próstata é ainda maior. Isso são bilhões de pessoas. E a maioria delas nunca recebeu orientação sobre hidratação. Nunca ouviu falar da relação entre o que coloca no copo e o que sente na bexiga. Hoje eu vou mudar isso para você. Mas antes de eu te revelar qual é essa bebida e como usar ela do jeito certo, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei, você precisa saber que não está sozinho nessa. Existem nesse exato momento milhares de pessoas assistindo esse vídeo, cada uma carregando uma versão diferente da mesma história. E eu criei esse canal justamente para essas pessoas. Para você. Esse é um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria guarda as 7 chaves, onde não tem julgamento, não tem vergonha, só tem informação de qualidade e acolhimento de verdade.
Toda semana eu trago um novo protocolo, um novo método, uma nova descoberta, que pode ser a peça que faltava na sua jornada. Se você clicar no botão de se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada novo vídeo em primeira mão, direto no seu celular ou computador. Eu publico toda semana, sem falta, e cada vídeo que eu trago pode ser exatamente o que você precisava ouvir nesse dia. Clica no botão de inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, caminhando junto com você nessa jornada de reconquistar sua liberdade. Agora deixa eu te explicar o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque entender isso vai mudar completamente a forma como você enxerga esse problema. Sei, a bexiga é um órgão muscular, um saco feito de músculo que se contrai e se relaxa de acordo com sinais que recebe do sistema nervoso. Quando está funcionando bem, ela enche devagar, manda um sinal tranquilo para o seu cérebro dizendo que está na hora de ir ao banheiro. E você tem tempo de se organizar com calma. Mas quando algo irrita a parede interna da bexiga, esse sinal muda. Fica urgente, impulsivo, sem aviso. A bexiga começa a se contrair antes de estar cheia. O músculo que deveria esperar começa a agir por conta própria, e o resultado é aquela urgência súbita e incontrolável que você conhece tão bem. Agora, o que irrita a parede da bexiga? Muitas coisas. O café que você toma pela manhã, o chá preto da tarde, o refrigerante, o álcool ocasional, mas tem um agressor que muita gente não sabe que existe: a urina concentrada. Quando você não bebe líquido suficiente, sua urina fica espessa, rica em sais e substâncias que irritam diretamente a mucosa da bexiga. É como colocar uma solução ácida dentro de um balão sensível. Ele reage, contrai. E aí você sente aquela urgência que parece não ter causa. Eu preciso que você entenda isso, porque é o erro mais comum que eu vejo nos meus pacientes. Eles cortam a água para urinar menos e acabam piorando o problema. A urina concentrada irrita mais a bexiga do que a urina diluída. Então, paradoxalmente, beber mais líquido do jeito certo pode reduzir a urgência urinária. Um estudo publicado no International Urogynecology Journal mostrou que mulheres com bexiga hiperativa que aumentaram a ingestão de água de forma gradual e controlada tiveram redução de até 67% nos episódios de urgência em 4 semanas. Não tomaram remédio. Não fizeram cirurgia. Mudaram o que bebiam e como bebiam. Mas tem uma condição nessa história. Não é qualquer líquido, não é do qualquer jeito, e não é qualquer quantidade. E é exatamente aqui que entra a bebida natural que eu vim te apresentar hoje. O primeiro passo do protocolo que eu vou te ensinar envolve água com magnésio. E eu preciso que você preste atenção nessa parte, porque a maioria das pessoas subestima completamente o papel desse mineral. Na saúde da bexiga, o magnésio é um mineral essencial que participa de mais de 300 reações bioquímicas no organismo e uma das suas funções mais importantes é regular a excitabilidade muscular. Em outras palavras, ele ajuda os músculos a se contraírem na hora certa e a relaxarem quando deveriam relaxar. O músculo da bexiga, que se chama detrusor, é especialmente sensível aos níveis de magnésio no organismo. Quando o magnésio está baixo, esse músculo fica hiperexcitável. Ele contrai quando não deveria, e o resultado é exatamente a urgência urinária que você sente. Uma pesquisa da Universidade de Reading, na Inglaterra, acompanhou mulheres com incontinência de urgência e descobriu que aquelas com deficiência de magnésio tinham frequência urinária 81% maior do que aquelas com níveis normais de mineral. 81%. Isso é enorme. E a maioria das pessoas acima de 50 anos tem deficiência de magnésio sem saber, porque a absorção desse mineral diminui com a idade, a alimentação moderna é pobre nele. O que eu oriento meus pacientes a fazer é simples. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes do pão, antes de qualquer alimento, beber um copo de 200 ml de água morna com uma pitada de sal marinho não refinado e meia colher de chá de citrato de magnésio em pó. O sal marinho fornece minerais que facilitam a absorção do magnésio. A água morna ajuda a dissolver os compostos e prepara o sistema digestivo para absorvê-los melhor. Essa combinação, tomada consistentemente por pelo menos 2 semanas, começa a repor os níveis de magnésio e a ajudar o músculo da bexiga, a recuperar sua regulação natural.
Uma das minhas pacientes, a dona Beatriz, de 68 anos, professora aposentada de Belo Horizonte, chegou ao meu consultório depois de 3 anos convivendo com urgência urinária severa. Ela me contou que já tinha sido medicada por 2 urologistas diferentes, que os remédios ajudavam enquanto ela tomava, mas que assim que parava, o problema voltava igual ou pior. Ela estava desanimada. Achava que era o destino dela. Quando eu expliquei sobre o magnésio e propus que ela tentasse esse protocolo de hidratação antes de qualquer outra coisa, ela me olhou com aquela expressão de quem já tentou tanta coisa que não acredita mais em nada novo. Mas ela tentou. Na terceira semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido assistir um filme inteiro no cinema pela primeira vez em 2 anos, sem levantar, sem correr. Sentada, tranquila, de olho, na tela até os créditos finais. Ela disse que chorou no caminho para casa, não de tristeza, de alívio. De gratidão por uma coisa que parecia tão pequena, mas que tinha sido tomada dela por tanto tempo. O segundo passo do protocolo envolve o chá de abóbora, e eu preciso explicar por que esse ingrediente específico acabou se tornando um dos mais importantes na minha prática clínica. A semente de abóbora, que em inglês aparece nas pesquisas como pumpkin seed, contém compostos chamados fitoesteróis e cucurbitacinas, que têm um efeito demonstrado sobre o tônus do esfíncter uretral e sobre a musculatura do assoalho pélvico. Um estudo japonês publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine acompanhou pacientes com incontinência urinária leve a moderada por 8 semanas, usando extratos de semente de abóbora e registrou redução de 79% nos episódios de perda urinária. Mas o que poucos sabem é que a forma de preparar faz toda a diferença na biodisponibilidade desses compostos. O que eu ensino aos meus pacientes é preparar um chá usando sementes de abóbora levemente torradas, não as industrializadas temperadas que você compra no mercado, mas as sementes cruas que você torra em casa numa frigideira seca por 3 a 4 minutos até ficarem levemente douradas. Uma colher de sopa dessas sementes torradas para 300 ml de água quente, não fervente, algo entre 70 e 80 graus. Deixar em infusão por 10 minutos, coar e beber. Esse chá deve ser tomado à tarde, entre 14 e 16 horas. Que é o horário em que a absorção dos fitoesteróis é mais eficiente de acordo com os estudos cronobiológicos. Não adoce com açúcar. Se precisar, uma colher de chá de mel puro é suficiente e não interfere nos compostos ativos. O Roberto, um dos meus pacientes, 71 anos, engenheiro aposentado, estava com incontinência pós a cirurgia de próstata há 18 meses quando chegou até mim. Ele me contou que a vida social tinha acabado praticamente, que ele e a esposa tinham parado de visitar amigos porque ele nunca sabia quando poderia ter um episódio de perda, que tinha passado a usar absorvente masculino todos os dias e que cada vez que precisava comprar mais ele sentia uma humilhação que não conseguia descrever em palavras. Ele começou o protocolo com o chá de abóbora combinado com o protocolo de magnésio matinal. Na segunda semana, ele me ligou dizendo que tinha notado que a urgência estava chegando mais devagar, que ele tinha mais tempo para reagir. Na quarta semana, ele foi com a esposa jantar fora pela primeira vez, em mais de um ano. Ficaram 3 horas no restaurante, conversaram, riram, e ele foi ao banheiro 2 vezes de forma completamente normal. Sem urgência, sem correria, sem drama. Quando me contou isso na consulta seguinte, a voz embargou. Eu entendo esse sentimento, porque recuperar isso não é só recuperar o controle de um músculo. É recuperar a dignidade. É recuperar a vida. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes chegarem ao consultório, tendo tentado de tudo e não encontrarem solução duradoura, eu entendi que o problema muitas vezes não era a falta de esforço, né? Era a falta da informação certa, na sequência certa, com o apoio certo. Eu vi pessoas que tomaram remédio por meses, ficaram melhor enquanto tomavam, pararam quando o médico mandou e voltaram à estaca zero em 2 semanas. Eu vi pessoas que cortaram toda a ingestão de líquido depois das 6 da tarde. Ficaram com a boca seca, dormiram mal, e a bexiga continuou acordando elas de madrugada do mesmo jeito. Eu vi pessoas que acharam um exercício de Kegel genérico, num site qualquer da internet. Fizeram por 3 dias sem sentir diferença e desistiram achando que não era para elas. Não era culpa de nenhuma delas, era que nenhuma dessas abordagens chegava na causa real do problema, que é a combinação de músculo do assoalho pélvico enfraquecido, irritação da mucosa vesical e desregulação do sinal nervoso entre a bexiga e o cérebro.
Deixa eu te explicar de um jeito simples. O assoalho pélvico é como uma rede de balanço que fica suspensa embaixo de todos os seus órgãos pélvicos, sustentando a bexiga, o útero no caso das mulheres, o reto. Quando essa rede está com a tensão certa, ela não só sustenta os órgãos no lugar, como também participa ativamente na regulação dos esfíncteres. Mas quando ela afrouxou, seja por envelhecimento, por mudanças hormonais, por sedentarismo, por cirurgia, essa rede para de fazer seu trabalho corretamente. E aí começa o problema. A bexiga perde o suporte. O esfíncter perde a firmeza. O músculo detrusor começa a contrair sem aviso. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma conclusão. O que funciona de verdade é uma abordagem combinada, que trabalha hidratação, alimentação e ativação muscular ao mesmo tempo, todos os dias, de forma progressiva. E o que eu descobri é que não basta fazer o exercício. É preciso fazer na ordem certa, na duração certa, com o tipo de contração e relaxamento correto. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular. Bem, ele te guia por cada exercício, com um timer animado, te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar, e acompanha o seu progresso dia a dia. 5 minutos por dia que mudaram a vida de centenas dos meus pacientes. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa, eu pensei em cada detalhe pensando em pessoas acima de 50 anos. Letras grandes, instruções em voz, um timer que faz todo o trabalho por você. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você pode esperar sentir nos primeiros dias quando começar. O terceiro passo envolve uma combinação nutricional que poucos profissionais mencionam, mas que, na minha experiência, faz uma diferença enorme nos resultados. Eu chamo de protocolo do caldo de osso com cúrcuma e vou te explicar por que essa combinação específica acabou se tornando parte central do meu tratamento conservador para incontinência. O caldo de osso, que é feito cozinhando ossos de frango ou boi por muitas horas em fogo baixo com vinagre de maçã, é rico em glicina, prolina e hidroxiprolina, que são aminoácidos essenciais para a saúde do colágeno. E o tecido conjuntivo do assoalho pélvico é composto em grande parte de colágeno. Quando o colágeno está degradado, as fibras musculares perdem a elasticidade. A rede de sustentação perde a força. Repor os precursores do colágeno através da alimentação ajuda o corpo a reconstruir esse tecido. A cúrcuma entra nessa equação pelo seu princípio ativo, a curcumina, que tem efeito anti-inflamatório documentado em centenas de estudos. A mucosa da bexiga inflamada é mais irritável, mais sensível, mais reativa. Reduzir a inflamação sistêmica ajuda a bexiga a se acalmar. Um copo de caldo de osso aquecido, com meia colher de chá de cúrcuma em pó e uma pitada de pimenta preta, que aumenta a absorção da curcumina em até 94% segundo pesquisa publicada no Planta Medica, tomado à noite cerca de 2 horas antes de dormir, fecha o ciclo do protocolo de forma elegante e eficaz. O que eu oriento meus pacientes é preparar o caldo no início da semana e guardar na geladeira, bastando aquecer uma porção por noite. Não precisa ser sofisticado. O caldo básico, com cúrcuma, com a pimenta, é suficiente. A Juliana, 54 anos, professora de escola pública em São Paulo, me procurou depois de anos lidando com incontinência de esforço. Qualquer coisa fazia acontecer. Tossir, espirrar, gargalhar, subir escada rápido, demais. Ela me contou que tinha parado de fazer aula de dança, que era a paixão da vida dela, porque não conseguia pular ou se mover sem ter um episódio. Ela veio ao meu consultório resignada, achando que a única opção era a cirurgia. Eu propus o protocolo completo, os 3 passos, por 8 semanas antes de qualquer decisão cirúrgica. Na 5ª semana ela voltou para a academia de dança. Não estava totalmente recuperada, mas já conseguia participar da aula sem absolvente.
Na 8ª semana, ela dançou numa festa de família pela primeira vez em 3 anos. Ela me mandou um vídeo. Eu ainda guardo esse vídeo, porque ele resume tudo que me faz continuar fazendo esse trabalho. Agora deixa eu te contar o que você pode esperar sentir semana a semana quando você começar esse protocolo do jeito certo. Eu já acompanhei esse processo em centenas de pacientes e posso te dizer com bastante precisão o que acontece no seu corpo em cada fase. Nos primeiros 2 a 3 dias, a mudança que você vai notar primeiro não é na frequência urinária, é na qualidade do sono, porque o magnésio que você começa a repor tem efeito direto sobre a qualidade do relaxamento muscular durante a noite. Muitos dos meus pacientes relatam que, no segundo ou terceiro dia, dormiram de forma mais profunda e acordaram menos vezes. Esse é o primeiro sinal de que o protocolo está funcionando. A bexiga não melhora da noite para o dia, mas o sistema nervoso começa a se organizar desde os primeiros dias. Você pode também notar uma leve sensação de leveza abdominal, que é o resultado da hidratação melhorada e da redução da concentração urinária. Se você estava restringindo o líquido, vai sentir que a urina está mais clara, menos amarelada, menos com odor forte. Isso é sinal de saúde. Entre o terceiro e o 7º dia, os primeiros resultados funcionais começam a aparecer. Segundo estudos de suplementação de magnésio publicados pela American Journal of Obstetrics and Gynecology, os níveis plasmáticos do mineral começam a se normalizar por volta do 5º dia de suplementação regular. Nessa fase, muitos dos meus pacientes relatam que a urgência chega com menos intensidade. Não desaparece ainda, mas dá mais tempo para reagir. Em vez de sentir aquela vontade que vai de 0 a 100 em 2 segundos, começa a aparecer uma janela maior entre o sinal inicial e a urgência máxima. Isso é a bexiga começando a regular o sinal nervoso de forma mais adequada. A Márcia, 61 anos, comerciante, me disse que no 6º dia acordou e percebeu que tinha dormido 5 horas seguidas sem ir ao banheiro. Ela não conseguia lembrar a última vez que isso tinha acontecido. Ela chorou de manhã quando percebeu. Disse que foi o melhor presente que tinha recebido em anos. Na 2ª semana, os progressos começam a se acelerar de forma mais perceptível. Os fitoesteróis do chá de semente de abóbora começam a atuar com mais consistência sobre o tônus do esfíncter uretral e os precursores de colágeno do caldo de osso começam a ser incorporados aos tecidos do assoalho pélvico. Nessa fase, em torno de 67% dos meus pacientes que seguem o protocolo completo relatam redução significativa na frequência de idas ao banheiro durante o dia. Alguns que iam 8 a 10 vezes por dia passam a ir 5 ou 6. Outros que tinham 2 ou 3 episódios de urgência por dia passam a ter 1 ou nenhum. Não é mágica, é biologia respondendo ao que você está colocando no seu corpo todos os dias. Outra coisa que começa a mudar na 2ª semana é a confiança. E eu sempre digo para os meus pacientes que a confiança é tão importante quanto o músculo. Porque quando você começa a confiar que o seu corpo vai te dar aviso, que vai ter tempo, você para de andar em estado de alerta constante. E esse relaxamento mental também tem efeito sobre a bexiga, porque o sistema nervoso central que controla a ansiedade é o mesmo que regula os sinais vesicais. Entre a 3ª e a 4ª semana, chega o que eu chamo de fase de consolidação. Nesse período, os tecidos do assoalho pélvico estão recebendo nutrição adequada, os níveis de magnésio estão normalizados, a mucosa da bexiga está menos inflamada por causa da curcumina e da hidratação adequada, e o sistema nervoso está aprendendo um novo padrão de sinalização. Em cerca de 81% dos meus pacientes que completam as 4 semanas do protocolo, a melhora é substancial o suficiente para impactar significativamente a qualidade de vida. Não significa que todo problema desapareceu, mas significa que o problema não comanda mais a vida. Significa que você consegue sair de casa sem calcular cada banheiro do caminho, que você consegue rir de uma piada sem travar de medo do que pode acontecer, que você consegue dormir uma noite inteira ou quase isso. A Sandra, 66 anos, que passou 2 anos evitando viagens de avião porque não suportava a ideia de estar presa numa aeronave sem controle da situação, me contou que na 5ª semana do protocolo comprou uma passagem para visitar a filha em outro estado. Voou 2 horas e meia cada trecho. Chegou lá, voltou e me disse que foi a melhor viagem da vida dela.
Não porque o destino era especial, mas porque ela estava lá do jeito que ela queria estar, presente, tranquila, livre. E eu preciso mencionar alguns cuidados adicionais que podem fazer diferença no resultado do seu protocolo. O primeiro é sobre o café. Eu não digo para os meus pacientes pararem de tomar café. Sei que é impossível para a maioria, e que o sofrimento de abrir mão do café pode ser maior que o benefício para a bexiga. O que eu oriento é tomar o café sempre acompanhado de um copo igual de água, porque o café tem efeito diurético leve e a hidratação simultânea compensa a concentração urinária que ele pode causar. Além disso, eu recomendo que o café seja tomado depois dos primeiros 30 minutos acordado e não imediatamente ao levantar, porque nesse intervalo o cortisol natural já chegou ao pico naturalmente, e o café tem mais efeito estimulante sobre a bexiga quando consumido com o corpo, ainda em modo de transição entre o sono e a vigília. Esse detalhe parece pequeno, mas eu já vi muitos pacientes reduzirem um episódio matinal simplesmente deslocando o horário do café em meia hora. O segundo cuidado é sobre o horário da última, ingestando líquidos. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não recomendo parar de beber depois das 18 horas. O que eu recomendo é reduzir gradualmente. No jantar, tomar no máximo 1,5 copos. Depois do jantar, apenas pequenos goles se tiver sede. Isso é diferente de não beber nada, porque o corpo precisa de hidratação constante. O que acontece quando você corta todo o líquido à noite é que a urina fica muito concentrada durante o sono, o que irrita a mucosa vesical e, paradoxalmente, aumenta o número de vezes que a bexiga acorda você. É como colocar suco de limão numa ferida. A tentativa de proteger acaba piorando. A chave não é quanto você bebe, mas o que você bebe e quando. Água pura, em pequenas quantidades, distribuídas ao longo do dia, é muito mais amiga da bexiga do que a restrição total seguida de grande consumo de uma só vez. O terceiro cuidado é sobre o álcool, que tem efeito irritante direto na mucosa vesical e que muitos dos meus pacientes não associam aos picos de urgência que sentem no dia seguinte. Uma taça de vinho na sexta pode ser a razão do sábado ruim. Não precisa eliminar, mas é importante observar a correlação. O álcool também interfere na produção do hormônio antidiurético, o ADH, que é o hormônio responsável por sinalizar para os rins que precisam produzir menos urina durante a noite. Quando o álcool inibe esse hormônio, os rins continuam produzindo urina normalmente, mesmo durante o sono, e o resultado é a noctúria, aquele despertar noturno obrigatório que estraga o descanso. Reduzir ou eliminar o álcool à noite, mesmo que seja só por 4 semanas de teste, é uma das mudanças com resultado mais rápido e perceptível que eu já observei na prática clínica. E o quarto cuidado é sobre a posição ao urinar. Parece trivial, mas não é. Sentar completamente no vaso sanitário, sem encostar só na ponta, sem ficar em posição de agachamento parcial, permite que os músculos do assoalho pélvico relaxem completamente e que a conta saia esvaziar de forma mais eficiente. Esvaziar de verdade reduz a frequência das próximas idas ao banheiro. Inclinar levemente o tronco para frente, com os pés apoiados no chão ou num pequeno banquinho, reproduz a posição natural que o corpo humano evoluiu para usar. Muitos dos meus pacientes me disseram que esse ajuste simples já fez diferença nos primeiros dias. Tem também a questão da micção por precaução, que é o hábito de ir ao banheiro antes de sair de casa mesmo sem vontade, só para garantir que vai estar vazia. Eu entendo o impulso, mas esse hábito ensina a bexiga a se acostumar com volumes cada vez menores. Com o tempo, ela se torna cada vez mais impaciente, pedindo para esvaziar antes mesmo de estar na metade da capacidade. O ideal é resistir ao impulso quando der, deixar a vontade chegar de forma natural e ir quando sentir um sinal genuíno. Isso vai recalibrando aos poucos a sensibilidade da bexiga. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero pausar por um momento e te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com sinceridade, aqui nos comentários, porque o que você vai escrever pode ajudar alguém que está do outro lado da tela agora mesmo, lendo em silêncio, achando que é único. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema começou? Pode ser uma coisa pequena, uma coisa que parece boba para quem não vive isso, mas que para você faz toda a diferença. Pode ser dançar, pode ser viajar, pode ser rir à vontade numa reunião com amigos, pode ser dormir uma noite inteira sem levantar, pode ser carregar o neto no colo sem ter medo. Eu quero saber. E sabe por que isso importa tanto? Porque quando você escreve isso aqui embaixo, você está se permitindo nomear a perda.
E nomear é o primeiro passo para reconquistar. Além disso, do outro lado desse comentário tem alguém que está lendo agora, com o coração acelerado, com lágrimas nos olhos, achando que é a única pessoa no mundo que sente exatamente isso. E quando essa pessoa ler o que você escreveu, ela vai sentir algo que pode fazer toda a diferença, que não está sozinha. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser uma frase simples. Pode ser algo como: sinto falta de sair com minha filha sem ficar ansiosa o tempo todo. Ou: quero poder viajar de carro sem precisar parar a cada meia hora. Ou ainda: finalmente encontrei alguém que entende o que eu vivo. Não precisa se identificar. Não precisa entrar em detalhes. Só escreve. A sua voz importa. Eu leio todos os comentários, eu prometo. E cada palavra que você deixa aqui é uma contribuição real para essa comunidade que a gente está construindo juntos nesse canal. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo que eu digo para cada paciente que sai do meu consultório com um novo protocolo na mão. Isso não é sobre ter uma bexiga perfeita. Isso é sobre recuperar a liberdade de viver sem medo. A diferença entre uma vida controlada pelo medo do próximo episódio e uma vida onde você consegue estar presente, conectado, espontâneo. Essa diferença não está no remédio, não está numa cirurgia, não está em aceitar que é assim e ponto. Está em entender o que o seu corpo precisa e dar a ele dia a dia, com consistência, com carinho, com paciência. O que eu te ensinei hoje, a água com magnésio pela manhã, o chá de semente de abóbora à tarde, o caldo de osso com cúrcuma à noite, é um protocolo que eu desenvolvi e refinei ao longo de anos de prática clínica, testado com centenas de pacientes reais que chegaram até mim depois de tentarem de tudo e terem desistido de ter esperança, e que voltaram para me contar que a esperança estava certa. Você merece estar nesse grupo. Você merece dormir a noite toda. Você merece rir sem medo. Você merece viajar, dançar, ir ao cinema, aceitar o convite, estar presente nas coisas que importam. E isso está ao seu alcance. Começa com um copo de água morna todas as manhãs. Começa hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que a maioria das pessoas consome todo dia, sem saber que estão irritando a bexiga. É um vídeo que vai mudar a forma como você enxerga o seu cardápio e que pode ser mais um passo importante nessa jornada. Te vejo lá. Cuida de você. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre quem você é e sobre o quanto você quer recuperar a sua vida. Eu estou aqui toda semana do seu lado, nessa caminhada.